Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12. Peço aos irmãos que encontraram o texto, que se coloquem de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Repetindo a referência, Mateus 23, 1 ao 12. Estamos estudando, pregando de forma expositiva sobre o Evangelho de Mateus. Chegamos aqui no capítulo 23. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticai, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens. Pois amargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares dos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos são irmãos, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Sentai. No capítulo anterior, nós vimos a mensagem de Jesus para os fariseus. Nesse capítulo 23, que é mais um discurso de Jesus, o Evangelho de Mateus é o Evangelho dos discursos, começando lá no Sermão do Monte, terminando ali no Evangelho de Mateus 24 e 25. Aqui a gente está no último discurso público de Jesus, porque os demais ele vai proferir apenas para os seus discípulos. Bem, se antes ele falou, ele pregou, ele ensinou aos fariseus, ele pregou sobre os fariseus, agora ele está pregando contra os fariseus. Ele está dizendo aquilo que os fariseus erravam, aquilo que eles faziam. O capítulo 23, ele pode ser dividido em três partes. A primeira, esta mensagem de Jesus a respeito dos fariseus. A partir do versículo 13, nós temos uma coletânea de 7 ais de Jesus contra os fariseus, e termina com o lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Mas esse texto, de maneira negativa, nós vamos aprender como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar, qual deve ser a nossa postura. Isso ensinado de maneira negativa em relação aos fariseus. Havia pelo menos 3 coisas que eles não tinham e que nós devemos ter. 3 virtudes que eles não tinham e que nós devemos ter. A saber, eles não tinham sinceridade. Eles não tinham
misericórdia e eles não tinham humildade. E nós precisamos ter essas virtudes. A nenhum outro grupo Jesus parece tão agressivo, tão feroz quanto os fariseus. Nós dissemos aqui que a segunda parte desse texto vai falar de uma coletânea de ais em relação aos fariseus, porque eles eram algozes, antagonistas, eles eram avessos ao Evangelho, eles eram inimigos ali de Jesus. A bem da verdade, nem todos agiam assim. Existiam alguns fariseus que avisavam Jesus dos perigos, dos riscos. Houve o Gamaliel, por exemplo, que posteriormente chegou até a proteger os apóstolos Pedro e João, aquele mesmo Gamaliel, que era o mestre de Paulo, impediu que eles fossem mortos. Olha, deixa aí. Se essa obra for de Deus, vai prosperar. Se não for, ela vai se firmar. Mas cuidado para vocês não estarem se colocando como opositores de Deus. Foi o conselho de Gamaliel. Mas, no mais, os fariseus se opunham ferozmente ao Senhor Jesus. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Alguns pensam que os fariseus não estavam mais ali, outros estavam ali, mas estavam de longe. O fato é que o lugar, o contexto, continua sendo o templo. E aí Jesus diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Deus falou, ou foi ali, teve como mediador Moisés, como libertador do povo, depois isso foi passado a Josué, depois aos anciãos, aos profetas, e agora quem tem essa função de ensinar, de instruir, são os escribas, os fariseus. Os escribas, ou a função em si, era boa. Nós estamos estudando às quartas-feiras o livro de Neemias, e podemos dizer que o primeiro escriba que nós temos ali no registro dele foi Esdras. Era um escriba da lei. E um púlpito de madeira, que a gente pode assemelhar a essa cátedra de Moisés, essa cadeira de Moisés, foi colocado para que ele lesse a lei de Deus diante do povo. Houve um grande quebrantamento. A cadeira ou a cátedra aqui, não quer dizer que em cada sinagoga houvesse uma cadeira assim, mas ela usado para mostrar que no lugar de onde normalmente os mestres falavam, está sentado. Até hoje a gente fala da sua cadeira, fulano falou ex-cátedra, para indicar isso. Então esses homens hoje digo, no tempo de Jesus, ocupavam essa função. E tristemente haviam corrompido essa função. A cadeira não honravam tanto a eles quanto eles a desonravam. Existe esse perigo de ter homens maus em lugares, em funções, em títulos, em cargos que são bons, e quando isso acontece é algo realmente terrível. E Jesus havia verificado isso. Olha, nesse lugar hoje estão os escribas e fariseus. Mas veja que Jesus não disse que o ensino deles é todo ruim. Tanto é que ele diz: fazei tudo que eles vos disserem. Tudo, era tudo que eles disserem, enquanto disserem, como aquele porta-voz da lei. Não é tudo, ainda que esteja errado, não é tudo, ainda que seja contra a lei, é tudo que eles disserem nessa cadeira, ou representando essa cadeira, a cadeira de Moisés. Fazei, pois, e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, mas
mas não os imiteis nos seus erros. Jesus está dizendo isso porque havia um sentimento em alguns, um sentimento falso, falacioso, que Jesus tinha vindo para revogar a lei. E ele disse com todas as letras que eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Na verdade, ele é aquele que aperfeiçoa a lei. Mas alguns pensavam, olha, veio revogar. Não, a lei continua. Você vai fazer, você vai obedecer. Em outro lugar ele diz, se a vossa justiça não excederem muito aos escribas e fariseus, vocês não têm lugar no reino de Deus. Então o ensino em si era bom, enquanto era o ensino necessário das escrituras, da palavra. Os fariseus oficialmente surgiram ali, período da dominação grega, como uma resposta a homens que buscavam a santidade. O fariseu era isso, era santo, era separado. Isso era bom, era algo bom. Desejar ser mais santo do que o outro não é ruim, não é condenado. Aliás, seria muito bom se nós quiséssemos ser mais santos. Eu preciso, eu quero, eu desejo, eu aspiro ser mais santo do que grandes homens. Como isso seria bom? O problema não é desejar ser mais santo. O problema é desejar parecer ser mais santo. É botar máscara, é botar a farsa, a capa apenas, a aparência apenas, ser sepulcro caiado, como Jesus disse desse grupo. Por fora está bonito, por fora está pintado, por fora está caiado, por fora está branco, mas não se engane, lá dentro tem um cadáver, lá dentro há podridão, lá dentro cheira mal, lá dentro a morte. É isso que Jesus condenava. E o que isso significa? Aquela descrição de Jesus: hipócritas. Hipócritas. Ai de vós, fariseus, hipócritas, falsos, mentirosos, viviam como artistas, no sentido de que eram aqueles que apenas representavam, que apenas encenavam, que cumpriam ali um papel, mas não viviam. Fazei, pois, tudo o que eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Como isso é triste? Quando o exemplo, ele não confirma, ele não colabora, com a obra. Ele, na verdade, desmente a obra. E aí nós precisamos nos lembrar de algo. Nós não devemos rejeitar um bom ensino, um ensino verdadeiro, porque o expositor é mau. Se o ensino é verdadeiro, o ensino é verdadeiro. E o inverso também nós podemos fazer. Aceitar um ensino falso, errado, heterodoxo, porque quem está ensinando é muito piedoso, é muito bondoso. O ideal é que não esteja nem numa situação nem outra. Seja um homem piedoso, um homem bom, pregando a verdade. Mas Matthew Henry, o puritano, comentando esse texto, ele fez uso de uma metáfora bíblica, acontecimento real, mas ele tomou como uma metáfora para explicar esse texto. Ele disse assim: nem sempre nós somos alimentados por anjos. Gostaríamos que fosse. Às vezes nós somos alimentados por corvos. Ele está fazendo alusão a Elias. Debaixo da árvore ele foi alimentado por anjo. Aí depois ele subiu ao monte, ali ao ribeiro, junto ao ribeiro, e ele foi alimentado por corvos, por ave de rapina. O alimento
mandamentos eram de Deus. Um vinha das mãos dos anjos, outro vinha da boca, do bico ou das garras de uma ave de rapina, de um animal imundo. Mas era alimento de Deus. Nós não devemos desprezar a cadeira ou derrubar a cadeira de Moisés, porque os fariseus se apoderaram dela. Nós não devemos julgar os cargos, os ofícios, as funções, porque homens maus não deram. O ofício é bom, pena que homens maus se apoderaram dele. Os fariseus eram hipócritas. O que faltava neles? Sinceridade. Eu já usei esse exemplo aqui, que sinceridade vem de sem cera. E que era comum nas feiras daquele tempo, quando as pessoas compravam um vaso de barro, e alguns tentavam fazer coisas às escuras, porque às escuras não dava para ver a rachadura. Ele passava cera e tampava a rachadura. Então, disfarçava o erro, disfarçava o defeito. E aí, quando alguém queria algo, não, tem que ser sem cera, né? Tem que ser algo, sim, sincero, algo verdadeiro. Que a nossa vida seja assim. Que sejamos transparentes assim. Que a hipocrisia que existiu nos fariseus não exista na minha vida, não exista na sua vida. Que nós sejamos íntegros, sejamos transparentes, que não queiramos parecer bons, parecer santos, parecer crentes. Que o nosso desejo seja realmente ser crente, ser bom, ser santo, ser verdadeiro, fazer realmente a diferença, e que essa essência esteja em nós. Então, uma coisa que os fariseus não tinham, e que nós precisamos ter, eles não tinham sinceridade. Nós precisamos ter sinceridade. Sermos verdadeiros. Deus, Ele ama a verdade e odeia a mentira. Em segundo lugar, os fariseus não tinham misericórdia. A partir do versículo 4, nós vamos ver que eles atavam fardos pesados sobre os homens. Fardos difíceis de carregar. E nem com um dedo eles os moviam. Eles não ajudavam. Eles não tinham misericórdia. Parecia que tinham um prazer em colocar esses fardos sobre os homens. Sobre os ombros dos outros. Quanto mais pesado, quanto mais encurvado, quanto mais esmigalhado você tiver, é melhor. Seria melhor para os fariseus. Se você lembrar de Mateus 11, 28, 29, 30, você vai perceber que Jesus já havia pregado contra isso. Os fariseus colocavam fardos pesados. Transformavam aquilo que deviam ser prazeroso em um peso, em um fardo. Ao sábado, que devia ser algo benéfico, bom, era um descanso, era um mandamento de prazer, um mandamento de privilégio. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia você vai descansar. Isso é bom, isso é prazer, isso é alívio. Aí eles pegavam isso e transformavam esse mandamento de alívio num fardo. Eles acrescentavam 613 leis a isso, dizendo tanto que você pode caminhar, você não pode tirar uma fruta do pé, porque isso seria colheita, você não pode curar,
porque estaria exercendo a medicina, podia fazer uma porção de coisas, e prejudicava, tornava aquilo que era agradável em algo pesado, algo que se devia arrastar. Como triste é quando a gente pega a religião, a fé, isso que é tão bom, isso que é uma dádiva de Deus, a fé é dom de Deus, e a transformamos em algo pesado que se tem que se arrastar. Os fariseus faziam isso. Eles tiravam toda a alegria da religião, toda a alegria da fé, toda a alegria da espiritualidade, tornavam aquilo um fardo, e um fardo pesado, um fardo difícil de carregar, e colocavam sobre os homens, e eles mesmos nem com o dedo, eles botavam um fardo, mas eles mesmos não carregavam. Eu creio que é o próprio Ais, que Jesus condena os fariseus, falando sobre as ofertas. Eles tinham, se você não honrar o seu pai, mas você quer oferta ao Senhor, tá bom. Eu não estou honrando, não estou sustentando, mas não estou oferta. Eles sabiam burlar a lei. Aquilo que era interessante para eles, eles podiam e sabiam não viver debaixo daquele jugo. O jugo, o fardo, era para os outros. E o pior pecador, se é que nós podemos usar essa expressão, é aquele que condena nos outros aquilo que ele aprova na vida dele. Na vida do outro é pecado, na minha vida não. Existe uma frase que é mais ou menos assim: na minha vida é provação, na vida do outro é pecado mesmo. Na minha vida é provação, na vida do outro é pecado. Não é triste quando condena-se na vida do outro aquilo que a gente aprova na nossa própria vida. E os fariseus faziam isso. Eles não eram misericordiosos, eles não se colocavam no lugar do outro. Jesus disse que não se devia torcer a cana quebrada. Ele não veio fazer isso, torcer a cana quebrada, e nem apagar o borrão que fumega. Os fariseus faziam isso muito bem. Estava quebrado, torcia e acabava de arrancar. Estava apagando, ao invés de alimentar e tentar acender a chama, eles acabavam de apagar. Literalmente, batiam naquele que já estava no chão, chutava aquele que já estava caído. Era a posição deles, não havia misericórdia. E Jesus, ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. No meio dessa carga, no meio desse peso, enquanto a religião põe um peso em você, põe uma obrigação sobre a sua vida, eu vim não para colocar um peso a mais, mas eu vim para te dar alívio, eu vim para te dar um alívio, um descanso, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você não vai encontrar mais tribulação, mais angústia, mais cansaço, mais fardo, mas você vai encontrar descanso na sua alma. Esse é o Senhor Jesus. É dele que nós somos discípulos, é dele que nós somos servos. Nós somos chamados a pregar sobre esse alívio que Jesus traz. E se os fariseus não moviam nem com o dedo, o Senhor Jesus moveu com todo o seu corpo, com toda a sua vida, com a totalidade do seu ser, carregando o peso da cruz, no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Praticai, porém, todas as suas obras, mais uma vez a hipocrisia, mas não os imiteis nos seus feitos. Versículo 5 diz:
praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eles faziam boas obras. Os fariseus, eles tinham um princípio que era o seguinte, parecido com alguma religião que ainda permanece hoje, que para você ser salvo, as suas boas obras tinham que superar as suas obras más. Então eles faziam boas obras, mas eles faziam boas obras não com a motivação correta, não motivados por amor, não motivados por compaixão, não havia empatia, não era algo do coração, não era algo espontâneo. Eles faziam boas obras para serem vistos pelos homens. Eles não tinham humildade. Na verdade, o que eles queriam era aparecer e transformar coisas. Com isso, transformavam coisas boas em coisas ruins. As boas obras, o nome diz, são boas obras, mas elas devem ser feitas, não para glorificar a nós mesmos, mas para glorificar o nosso Pai que está nos céus. O evangelista João, nós lemos Jesus dizendo assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês? Não, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essas boas obras que o crente pratica deve apontar não para si mesmo, mas para Deus. Coisas boas. Se você vê aqueles que eles alargavam os seus filactérios, alongavam as suas franjas, o que seriam esses filactérios? Eram estojos, eram bolsas de couro, onde eles colocavam trechos da lei de Deus. 4 textos estavam em Êxodo e Deuteronômios, dizendo sobre como Deus havia tirado eles do cativeiro egípcio, com mão forte, com mão poderosa. Era uma lembrança do que Deus tinha feito. Deuteronômio 6, que tinha lá o grande Shema: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Falai dessa palavra da lei, assentado com o seu filho, escreva no umbral da porta, fale caminhando, ate de frente dos seus olhos, na sua mão. E os filactérios, baseado no texto de Êxodo 13, tinha realmente um mandamento de Deus. Os judeus deviam andar com aquilo, para lembrá-los da lei de Deus. Mas, se era bom como uma lembrança, transformou-se em algo místico, algo que era idolatrado como um amuleto e como uma forma de aparecer. Então eles pegavam esse estojo da lei e aumentavam, para que todo mundo visse: olha, esse aí guarda a lei mesmo, esse lembra mesmo da lei, porque o filactério dele, o estojo dele é grande. De longe você vê o filactério na sua mão, na sua cabeça, você vê isso de longe. E alongavam as suas franjas, as suas orlas. Todo judeu tinha. Lembra da cura da mulher do fluxo do sangue? Ela veio e tocou lá, orla de Jesus. É o mesmo significado dessa franja que eles tinham. Isso era para lembrá-los da lei de Deus. É bom termos coisas que nos lembram da lei do Senhor. É bom ter sempre algo que faça-nos trazer à memória a palavra de Deus. Mas eles queriam fazer isso para aparecer, para serem vistos dos homens. Como disse já anteriormente, eles não queriam ser santos ou mais santos. Eles queriam simplesmente parecer ser mais santos. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas.
Irmãos, alguém tem que sentar no primeiro lugar no banquete. Isso aí não é um pecado. Alguém tem que ocupar posições honrosas. Alguém tem que ocupar cargos altos. Alguém tem que fazer isso. O problema é que eles viviam em função disso. Que isso era a glória deles. Alguém tinha que se sentar primeiro. Mas lembra do conselho, do ensino de Jesus a respeito disso? Quando você for numa festa, você não procura lá o primeiro lugar, não corre para lá para aparecer, não. Você vai procurar o último. Você vai no último. Porque se o dono da festa olhar você e ver você no último, chega mais para cá, isso vai ser honra para você. Mas se ele te disser, olha, isso aqui, esse lugar está separado para outro, você vai se envergonhar. Então havia lugares preferenciais. Isso era bom. Só que eles queriam ser vistos nesses lugares. Eles queriam que todos olhassem para eles e dissessem, vejam como eles são importantes. Queriam também os primeiros lugares na sinagoga. Não era para prestar mais atenção no que estava se dizendo. Era para aparecer. Era para demonstrar espiritualidade. Era para ver quanto eles eram os melhores, honrados. Tiago, ele vai orientar a igreja quanto a isso, porque alguns sentavam à frente e Tiago disse, na vossa sinagoga, chegar o rico, anéis, roupas, trajes finos, e você colocar sentado, senta aqui, e também chegar o pobre, e você disser, sente aqui ao estrado dos meus pés, você está agindo de maneira ímpia. E normalmente era isso que eles faziam. Amam as saudações nas praças. E pode ser que você pergunte, pastor, agora fiquei numa situação que eu gosto também. Bom dia, boa tarde, eu só estou lá do outro lado da rua, eu digo, oi, tudo bem? Boa tarde, graças e paz, a paz do Senhor. É errado isso? Não. O problema é que essas saudações aqui, embora pudessem ser simplesmente um cumprimento, na verdade, o que eles queriam era ser reverenciados. É que as pessoas o reverenciassem. Eu pensei até aqui na questão da hierarquia militar. O que eles queriam não era o cumprimento, era a continência, era a reverência, era que as pessoas agissem como eles fossem os superiores. E essa reverência, eles não amavam em qualquer lugar. Se é só eu e outra pessoa, não queria essa reverência para quê? Ninguém está vendo. Eu quero ela nas praças. Porque eu quero que todos vejam o quanto eu sou alguém respeitado, o quanto eu sou alguém digno. Amam ser chamados de mestres. Vós, porém, não sereis chamados de mestres. Pega esse vós, porém. Vocês vão ser diferentes. Vocês não vão amar isso. O interessante é que Jesus ensina, Jesus fala, Jesus mostra, e aí vem Tiago e João e diz, olha, Senhor, quando se eu estiver no seu reino, eu quero ficar à direita ou à esquerda. Ela nos dá isso aí. Não, vocês não vão amar essas coisas. Vocês não vão desejar essas coisas. Jesus, ele não só ensinou, ele deu exemplo. Ele lavou os pés aos filhos. Ele os serviu. Não serei chamado mestre. Irmãos, tem gente que ensina. Tem gente que é mestre, como Paulo. Tiago, ele diz isso, só não desejeis muito vós ser mestre, porque havemos de sofrer maior juízo. Tiago, capítulo 3. Mas mestre que ensina é um bom. Está lá na carta de Paulo aos Coríntios. O problema é que eles desejavam isso. Eles só almejavam isso. Eles só almejavam para serem vistos dos homens. Também a ninguém chameis pai. Aí complicou, né? Está aí a véspera, né? Semana do dia dos pais, domingo que vem é dia dos pais. Jesus, né? O mandamento diz, honra teu pai
este mandamento, inteirou esse mandamento. Não era que eu não posso chamar meu pai biológico de pai. Não é que não possa existir pai no sentido de fundador. O problema é que nós não devemos colocar a nossa fé em ninguém, nenhuma pessoa, como se aquela pessoa fosse o pai da nossa fé. Ele pode ser o nosso pai na fé, mas não o pai da fé. E eles queriam ser esses homens contidos, lembravam-se dos rabinos importantes do passado, com pais. Nós temos um missionário que plantou a igreja presbiteriana aqui no Brasil, a Sibel Einstein. Mas ele não é nosso pai no sentido de ser o fundador da nossa fé. É o fundador da instituição. A nossa fé está arraigada em Cristo. Nós somos presbiterianos, calvinistas, mas Calvino não é nosso pai. Nosso pai é só Deus. Só o Senhor é Deus, somente Ele. Interessante é que se a gente lê as cartas paulinas, Paulo ele diz que era pai, mas ele diz que os outros eram filhos. Ele fala que Timóteo, trata Timóteo como meu filho na fé. E outros? Aos Gálatas ele parece que se chama de mãe, porque ele diz que em dores de parto o havia gerado, ou seja, dores de parto até que Cristo seja gerado novamente em vós, como mãe, mas era pai, não no sentido de poder, não no sentido de autoridade, mas no sentido de relação, no sentido de afeto, no sentido de carinho. Lembrei-me aqui que às vezes a gente fala assim, a minha igreja. Está errado falar a minha igreja? Depende do que você entende por isso, né? Quando você diz a minha igreja, no sentido que literal, não é minha, no sentido que me pertence, está errado, porque a igreja é de Cristo. Mas normalmente quando a gente fala a minha igreja, o que a gente está dizendo? É o católico, é o de pertencimento, é que eu faço parte. E aí, nesse sentido, nós não temos problema algum. A ninguém na terra chamei de vosso guia, porque apenas um é o guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que quer ser grande, se eu seja o menor, o maior será o vosso servo. Nós somos chamados para servir. Quer ser grande? Quer ser grande na obra de Deus? Seja um servo mais. Seja o mais humilde. Seja o que faz mais. Então, aquele que quer ser o maior, seja o vosso servo. A quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que se humilha, será exaltado. A oração do fariseu e do publicano ilustram perfeitamente essa realidade. O fariseu orava se exaltando. Eu jejuo tantas vezes por dia. Eu oro tantas vezes por dia. Eu dou o dízimo. Eu não sou como este publicano, ainda se compara. E a Bíblia diz que ele desceu para sua casa sem ser justificado. E o outro, o publicano, dizia, tão somente batendo no seu peito, sem atrever-se a erguer a sua cabeça, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aquele que se humilha será exaltado. A humildade precede a honra, e a soberba a quebra. No Bom Dia dessa semana passada, acho que foi o último de sexta-feira, eu disse, copiando ali o Martelinho, que a humildade, a honra, é como a sombra, que foge daquele que a persegue, mas persegue aquele que foge dela. A sombra, se você correr atrás da sombra, ela vai correr. E você? Se você tentar fugir dela,
ela não vai deixar alguém atrás de você. Então, tenhamos humildade, no sentido de sabermos que nada temos de nós mesmos, nada temos que não foi recebido, tudo vem das mãos do Senhor. Então, 3 coisas que os fariseus não tinham: eles não tinham sinceridade, eles não tinham misericórdia, eles não eram misericordiosos, e eles não eram humildes. E são 3 coisas, 3 virtudes que nós devemos cultivar nas nossas vidas: a sinceridade, a misericórdia e a humildade. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.